Olá, este é mais um episódio do podcast Marcas de A a Z, onde eu converso com profissionais de marketing e empreendedores sobre as suas marcas. Este é o 13º episódio, estamos na letra M e hoje eu tenho comigo o Manuel Pinto de Andrade, o Nelito, que é um amigo já de longa data, portanto acho que tenho à vontade para lhe tratar dessa forma. Claro que sim, claro que sim. Que é o fundador, é um empreendedor e é o fundador da Noboro Brand, que é detentora da marca Muffy. Nelito, bem-vindo. Dom, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar nas tuas iniciativas que Obrigado. acabam por dar aqui um novo ímpeto ao falar, no que toca a falar de marcas em Angola e empreendedorismo. Obrigado. Yeah. Nelito, para começar, fala-nos um bocadinho sobre o teu percurso até aqui. Dom, eu, como sabes, né, pela nossa relação de amizade, eu venho, desde o início, desde que comecei a trabalhar, eu venho, pronto, do ponto de vista de formação, venho da área do marketing e da publicidade, e que sempre trabalhei no grande consumo. Portanto, comecei no Wine & Spirits, numa empresa de origem familiar, que na altura representava para o mercado angolano um conjunto de marcas multinacionais de vinhos e bebidas espirituosas. Como sempre, trabalhei sempre na vertente da marca. Quando cheguei a Angola senti que, pronto, recém-formado, mas já com alguma experiência lá, que já tinha começado nos escritórios na altura em Portugal, percebi que aquilo que eu tinha aprendido tinha que aprender ainda mais e pôr em prática mais cedo do que estava à espera, porque o mercado na altura precisava disso, o que foi bom do ponto de vista de crescimento profissional. Ajudou-me a ter aqui um conhecimento das marcas por dentro, pelas várias áreas em que trabalhei, quer desde as marcas na vertente de comunicação, na vertente de trade marketing, na vertente da gestão das marcas do mercado, pronto, e implementação de projetos. Mas todo este percurso depois levou-me aqui a curiosidade de perceber toda a cadeia de valor, do ponto de vista do negócio das marcas, né? Fazer aqui uma separação, o que é o produto, o que é o negócio das marcas na ótica de quem consome e o que é o negócio das marcas na ótica de quem vende e desenvolve as marcas. Certo. E criou-me aqui também, no fundo, o bichinho, né? Se por assim dizer, de tomar o risco e avançar para o processo de construção de marcas também. Mais do que trabalhar marcas de outras empresas, eu queria viver a experiência de trabalhar marcas desenvolvidas com todos os custos e constrangimentos e desafios associados, e eu acho que isto ajudou-me bastante, né? E tem-me ajudado bastante a crescer. Muito bem. E depois chegaste aqui à fundação da Noboro Brand, Sim. não é? Sim, chego a Noboro. Como é que eu chego a Noboro? Eu, em 2014, decido criar as condições que é para avançar para o meu projeto de sair do Wine & Spirits, que eu gostava muito e é uma indústria que até hoje gosto, embora já não tenho saudades, né, que era uma indústria muito interessante, e decido avançar com uma distribuidora minha, que começou inicialmente com, vamos dizer, não foi nada mega planeado, ou seja, todo o planeamento começou a ser feito ao longo do caminho, que era ter uma distribuidora. Eu vi que havia uma determinada oportunidade no mercado em termos de poder garantir o serviço de logística e distribuição ao comércio tradicional, lojas, cantinas, supermercados de proximidade. E na altura comecei a trabalhar, decidi avançar. À medida em que fui envolvendo no projeto, percebi que era mais complexo do que parecia, né? Não se tratava de ter umas 2 carrinhas, mas toda a complexidade à volta do negócio, e decidi abraçar o desafio. Quando abracei o desafio, mais uma vez, corri aqui o risco de fazer um approach a algumas empresas, como a Nestlé, por exemplo, na qual apresentei aquilo que era o nosso plano de negócios e propus-me a trabalhar como distribuidor da Nestlé também, para determinadas zonas. Porque na altura nós na Intramuros era muito Wine & Spirit, tínhamos algum alimentar, mas só que não era a categoria que eu trabalhava, mas tinha curiosidade em trabalhar o alimentar.
A Nestlé foi interessante porque ajudou-me bastante do ponto de vista de conhecimento das marcas de grande consumo alimentar, uma vez que os canais, em alguns casos, são diferentes, em termos de comércio tradicional, ajudou-me a ter uma outra percepção do negócio das marcas de grande consumo no setor alimentar. Okay. Entretanto, em 2017, a partir de 2016, quando do ponto de vista, a Nestlé tinha determinado portfólio, nós trabalhávamos, era um portfólio maior, e com toda a pressão cambial e todo o contexto associado, eles começaram a reduzir portfólio. Mas eu notei que esta redução de portfólio tirava alguns produtos que para mim eram interessantes de trabalhar. Portanto, não havia, cada vez que se perdesse, se descontinuasse uma referência, não havia outra que substituísse. Portanto, era uma fatia do negócio que ia desaparecendo. Né? Certo. E eu, na altura, começo primeiro por importar algumas coisas de fora. Começo a trabalhar com a Nestlé Portugal quando criou a Noboro, que primeiro era uma trading. Começo a trabalhar com a Nestlé Portugal, mas depois queria ir mais longe. Né? Não me satisfazia daquilo de trabalhar do ponto de vista de trader para uma marca que eu não controlava. Né? E então, nesta perspectiva, primeiro, de poder controlar a marca, e segundo, colmatar aquilo que são as deixas que advenham dos produtos que a Nestlé põe de parte, eu decido então começar a criar as minhas marcas para cobrir estas categorias, porque eu percebi-me que o esforço que eu iria fazer para trabalhar uma outra marca de alguém seria o mesmo esforço que eu teria para trabalhar marcas desenvolvidas por mim. Daí ter começado primeiro a desenvolver na altura com o Mafi. Mafi e Maia foram as primeiras marcas desenvolvidas por nós. Começámos a importar e a cobrir estas necessidades do mercado, mas lá está, há coisas que só se aprendem quando se está em jogo, né? Certo. E depois foi interessante que percebi que não se tratava de ter uma marca de cereais só, era preciso ter um portfólio, né? Era preciso perceber como é que as multinacionais funcionam e como é que nós devemos funcionar se quisermos continuar em jogo, né? Mas para isso nós temos que passar por todas as fases, estar no mercado, é preciso perder, é preciso saber ganhar, é preciso pensar estratégia, né? Exato. É preciso perceber como é que a indústria vai evoluir, é preciso perceber como é que os consumidores reagem em relação às marcas. Eu costumo dizer muito que cá em Angola, para marcas internacionais, felizmente, para as marcas internacionais, quando se começa uma marca nova cá, na altura nós tínhamos aqui uma comunidade de expatriados maior, portanto essas pessoas já faziam advocacy dessas marcas internacionais que já tinham visto noutras geografias, né? Agora, quando nós damos o passo de começar uma marca totalmente do zero, né, tirar do papel e ir para o mercado, por mais que sejam os incentivos no início, a partir do momento em que o produto sai, ninguém conhece. Portanto, nós não estamos a vender para os nossos amigos, nós estamos a vender para os desconhecidos. Né? Então, temos aqui um trabalho extra de que temos que criar um mercado. Temos que criar um mercado, temos que olhar, perceber as percepções das pessoas, perceber quais são os anseios das pessoas, mas também perceber, sobretudo, qual é o papel da nossa marca e do nosso produto no mercado, qual é o nosso propósito, né? que está na essência da construção da marca, porque repara, a mesma marca, o mesmo produto em países diferentes pode ter propósitos diferentes, né? Eu posso comer, por exemplo, cereais, imagina, os cereais em Portugal ou numa outra geografia qualquer podem ser uma forma divertida de tomar um pequeno almoço com vitaminas. Em Angola podem, por exemplo, ajudar a cobrir as carências nutricionais de pessoas têm mais dificuldades, né, de ter uma alimentação equilibrada. Ou seja, perceber aqui o puzzle, perceber de que forma é que nós vamos abordar o mercado e qual é o papel que as nossas marcas, porque no final do dia as marcas é que vão à frente, né? Podem ajudar a desempenhar no nosso mercado. É um desafio muito, muito interessante de se fazer. Acredito. Então, vocês começam por criar a Mafi num setor completamente dominado por marcas internacionais, né? Tradicionalmente dominado por marcas internacionais. Qual era, de facto, a vossa missão e o vosso propósito? Eu acho que eu desde o início via aqui uma enorme oportunidade que era.
embora nós estivéssemos num mercado do ponto de vista de consumo muito dominado por multinacionais, por empresas muito fortes, o que é que acontece? Estas empresas já são tão fortes que já têm um conjunto, já estão standardizadas, estão padronizadas para um conjunto, para uma determinada forma de agir, uma determinada forma de crescer, uma determinada forma de reagir ao mercado. Ao passo que nós, quando começamos como startups nestes projetos, né, e quando conhecemos o negócio por dentro, temos que encontrar o nosso espaço, né? E encontrar o nosso espaço. Forma de diferenciar. Exatamente. E conhecer, sobretudo, o propósito da nossa marca ou dos nossos produtos naquele mercado. O que é que nós vamos fazer de diferente, né? A que é que nós vamos apelar? E eu costumo muitas vezes dizer que o ideal nisso é nós não lutarmos na zona de conforto das multinacionais, porque sejam multinacionais como Nestlé ou PepsiCo ou outras, todas as empresas têm os seus pontos fracos e as suas fragilidades. E um destes pontos, pronto, que é o calcanhar daqueles de qualquer empresa, e mesmo nós, é quando são tiradas da zona de conforto. Isto porque as marcas mais pequenas ou as startups têm aqui, quando percebem o jogo, nós conseguimos ter aqui alguma flexibilidade de perceber qual é a zona de desconforto destas marcas. E eu vou dar um exemplo. Eu percebi que, por exemplo, para uma multinacional como a que eu trabalhei as marcas, como a Nestlé, a zona de desconforto deles era a angolanização das marcas, que a Nestlé é uma empresa suíça. Certo. Aquelas marcas são suíças, portanto estão padronizadas para um determinado mercado. Eu, como startup, como marca angolana, tenho uma maior flexibilidade em comunicar localmente, né? Em angolanizar-me, correndo, vamos considerar, é normal, todas as oportunidades e todos os riscos, mas porque é o meu trajeto, né? Do ponto de vista do posicionamento. Certo. Depois, o segundo ponto tem a ver do ponto de vista de propósito. O que é que a minha marca vem resolver neste mercado, né? O que é que a marca vem resolver, como é que a marca pode evoluir, óbvio que não esquecendo que isto é uma maratona, né? É uma maratona, portanto, aqui uma travessia que se faz, porque primeiro, e só aqui para concluir esta parte, que é, nós primeiro somos ignorados. Depois chamamos alguma atenção, não do ponto de vista dos volumes, mas a consistência faz olharem para nós e perceberem, pá, quem são estes tipos, né? Exatamente. Quem é este gajo que está aqui? que vem todos os dias bater-me aqui à porta. Que vem todos os dias bater aqui à porta. Quando nós começamos a ganhar alguma, vamos dizer, consistência do ponto de vista daquilo que são as boas práticas na distribuição e construção de marcas, que é estar presente ao lado destas marcas nos supermercados, estar presente onde eles não estão. Portanto, este tipo de, vamos chamar, organização, né? Ajuda de alguma forma a guiar aquilo que é o nosso trajeto. Diz-se muito que existe, quando os tubarões andam, há sempre uns peixes que estão lá em baixo, né? E quando o tubarão come alguma coisa, os peixes vão comendo o que sobra, o que né? sobra. O que resta. Então, não é uma questão de nós irmos comendo o que sobra, mas nós andamos lá em baixo também, de alguma forma, para aprender aquilo que são as melhores práticas standard, que é para depois nós criarmos as nossas, né? Não repetir, porque o erro muitas vezes é quando nós estamos em categorias guiadas por multinacionais e nós queremos entrar, há uma tendência de nós queremos repetir aquelas práticas e se nós repetimos na íntegra nós não vamos crescer porque elas são muito mais fortes, portanto estão a anos-luz daquilo que é o nosso crescimento. Empresas como as Nestlé são empresas, elas são empresas centenárias, né? E nós estamos a começar, são empresas centenárias e com outro arcabouço. Agora, eu penso que o ideal aqui é perceber como é que fazem, que é para nós podermos perceber de facto qual é a zona de desconforto, que é para podermos fazer então o nosso trajeto, né? Eu acho que é por aí. Ok, tu falaste há pouco em diferenciação, por exemplo, na comunicação, não é? Na angolanização da comunicação. Mas e em relação ao produto, também há essa diferenciação, há essa angolanização, ou essa localização da vossa oferta? Não, porque nós tivemos a sorte
desde o início, temos isto como padrão, em algumas das referências que nós temos, que era, nós percebemos que, só para dar aqui uma deixa, quando eu comecei a entrar mais por dentro deste negócio, sobretudo de negócios de cereais, eu mais do que perceber o produto, eu queria perceber o tema nutricional em Angola. Qual é de facto o problema? Qual é o grande desafio, né? E se nós olharmos para as nossas estatísticas de nutrição em Angola, infelizmente não são boas, os indicadores não são bons. A alimentação que a maior parte das pessoas faz cá, sobretudo, vamos falar das classes B6 e Cs, né? São alimentações é uma alimentação muito deficitária. E carece sempre de um conjunto de suplementos nutricionais. E então, na altura, eu contactei, para o desenvolvimento de uma das fórmulas, contactei uma empresa belga, que é dos maiores fabricantes de cereais do mundo, inclusive já fabricou para a Nestlé, foi a empresa que na altura que desenvolveu o Cerelac. E eu levei, no fundo, criei uma espécie de um caderno de encargos, né? Disse, olha, em Angola existem estes problemas de nutrição, este tipo de carências, e eu queria desenvolver aqui um produto que ajudasse de alguma forma a minimizar algumas destas carências, né? Criar aqui um produto diferenciador. E com eles nós tivemos essa sorte de poder ter feito isso, na altura, até deixa-me mostrar aqui com o Mafi Total, né? Foi um produto feito de raiz para nós, pedidos por nós, com menos açúcar que o Nestum, por exemplo. Tem muito menos açúcar que o Nestum ou que o Nestum completo, que era uma das condições que nós tínhamos. Isto porquê? Porque há uma tendência de muitas vezes em África, países em que as pessoas passam muito tempo sem comer. Na Nigéria também acontece muito, ou seja, colocar-se mais açúcar, porque dá uma sensação de quase de matar a fome, né? De saciar. Por isso é que a nossa Coca-Cola é mais doce também, tem mais açúcar, porque dá a sensação de saciar a fome durante um período. É óbvio que é assim, para quem tem fome e passa muito tempo sem comer, parece que faz sentido no curto prazo, mas no longo prazo nós temos aqui, muitas das pessoas não sabem, mas existem aqui muitos problemas de diabetes em Angola, e isto é derivado da alimentação que as pessoas fazem durante muito tempo, ou seja, um conjunto de cuidados essenciais, né, que nós temos de ter, sobretudo nos primeiros anos de vida, nós acabamos por descurar por causa de necessidades imediatas, né? Cobrem-te aquilo no limite, mas só que lá de frente o corpo vai cobrar, em algum momento vai cobrar. Agora, eu pensei que, olhando aqui para o seguinte ponto, se eu estou aqui para ficar e se aceito o desafio, que é um desafio de longo prazo, eu tenho que começar a fazer bem desde o início, ou seja, eu não posso partir do princípio que vou fazer mal e um dia quando crescer eu faço bem. Eu não acredito nesta teoria, né? Se é para começar, mesmo que se comece pequeno, e aliás, e quando nós começamos pequenos, temos de ser ainda mais meticulosos nas coisas, né? Porque isso vai ser o drive do nosso crescimento. Até porque dentro da indústria alimentar é uma indústria muito sensível. Nós estamos a falar, embora sejam alimentos transversais, do ponto de vista de posicionamento, por exemplo, quem come mais este tipo de cereais são crianças, né? E eu não posso fazer, por uma questão ética, eu não vou fazer produtos que eu não dei aos meus filhos, né? Não vou dar aos filhos dos outros, não vou dar aos outros produtos que eu não consumo, né? É logo um princípio, eu não posso fazer coisas que eu a partida sei que fazem mal, quero ganhar dinheiro, mas em algum momento aquilo vai levantar um problema. Portanto, o que nos leva aqui, naturalmente, a ter um conjunto de cuidados. É normal que a indústria evolua, né? E o que nós estamos a assistir globalmente é, com a evolução da indústria, há aqui um conjunto de novos cuidados. Assim, uma evolução da indústria por causa também da evolução do consumidor em relação às suas preferências, né? Para os produtos, imagina, vamos considerar, as pessoas são alérgicas a glúten, os vegans, os vegetarianos, ou seja, há aqui uma série de novos consumidores, não é? Sim, consumidores, novas formas de abordar o consumo, as sensibilidades, e isto é o que faz toda a diferença
das marcas que venham para ficar e das marcas que aproveitam uma oportunidade de mercado. Porquê? Porque as marcas que vêm para ficar adaptam-se e criam tendências, né? Percebem o que é que se está a fazer e criam também novas tendências que é para de alguma forma surpreender. Agora, eu acho que do ponto de vista de mindset nós estamos alinhados com aquilo que se está a fazer e ganhamos e trabalhar em Angola, trabalhar aqui no nosso mercado ajudou-nos a ganhar a ter esta perspectiva do que eu consumo em Angola, né? Do que é que pode ser o crescimento destas marcas. Agora, infelizmente, este alinhamento nem sempre não é coerente, por exemplo, com a capacidade que nós temos de investir e de inovar, né? Ou seja, nós podemos inovar, mas só que a nossa margem de erro tem que ser muito menor, milhares de vezes menor do que uma margem de erro de uma Nestlé, né? Claro. Ou de uma outra multinacional. Portanto, nós estamos sempre no fio da navalha, o que é bom, porque ajuda-nos a aprimorar também. Mais desafiante. É mais desafiante, corres o risco maior, mas do ponto de vista de crescimento, do ponto de vista de desenvolvimento da marca e do ponto de vista de conhecimento da indústria é melhor, porque nós temos de estar sempre atentos aos detalhes, né? Aos detalhes, temos que perceber, não é só perceber o que é que os outros estão a fazer, mas o que é que os outros poderão vir a fazer, mas também não é na perspectiva de seguir o jogo deles, de fazermos o nosso jogo, né? Claro. Porque a certa altura, às vezes, em muitos casos, não sei se tu sabes, estas empresas multinacionais nesses setores crescem por aquisição, não? Certo. E compram muitas vezes empresas mais pequenas, marcas mais pequenas, porque estas marcas mais pequenas têm flexibilidade para inovar mais depressa, e é o tipo de flexibilidade que nós queremos dar e damos desde o início ao Mafi. Vou-te dar um exemplo simples do ponto de vista da marca, eu vou partilhar. Eu acho que nós somos a única empresa no mundo, a única marca no mundo que fez o seu packaging com alguns traços africanos, né? Puxando aqui a parte de identidade cultural, né? Da marca com a África. Isto porquê? Porque normalmente as multinacionais têm padrões e os padrões têm muito a ver com as zonas de origem. Certo. Mas só como a África em muitos casos sempre foi um mercado de exportação, a adaptação nunca ia até esse ponto, porque nós olhávamos, imagina, para os cereais como uma coisa ocidentalizada, né? Mas eu costumo dizer isso muitas vezes, 70% do cacau consumido no mundo ou transacionado no mundo vem da África. Por que é que eu não posso ter uma marca de cereais que se identifica com o padrão africano? Portanto, eu acho que é esta zona de conforto para nós e de desconforto para muitos deles, que eu não sei, mas eu não tenho muitas dúvidas se o Choca-Pico vai se adaptar para parecer uma marca africana. Acho que não vai. Também acho que não. Queres falar um bocadinho sobre qual foi o processo aí de elaboração e de criação da Mafi? Eu, na altura, eu comecei este processo do ponto de vista do desenvolvimento da marca. Comecei com o meu irmão, que foi teu colega. Identificamos, é um processo interessante, começado em casa, né? Numa conversa. Queria fazer. Eu acho que às vezes é um defeito, que é que eu muitas vezes digo as coisas que quero fazer, mas digo de forma descontraída e na brincadeira, e até as coisas começarem a acontecer dá a sensação que ninguém me leva a sério, né? E depois as coisas começam a parecer feitas, que eu depois vou me empolgando e as coisas começam a ser feitas, e quando se dá conta, olha, afinal está feito, existe. É óbvio que eu também aprendo com este processo, né? Porque eu acho que as nossas melhores ideias vêm nos momentos de maior descontração, e às vezes são aquelas que nós pensamos em tanta coisa, mas só que há um momento de descontração que pensamos em algo que até parece absurdo. Eu acho que, mas depois aquilo funciona, porque eu se tivesse pensado de forma muito séria e toda a complexidade de montar uma marca de cereais, ou entrar no grande consumo, olhando para aquilo que são os big players, eu teria desistido. Brainstormings formais, não é? Sim, teria desistido. Agora temos que ficar aqui meia hora ou uma hora a pensar sobre o que é que vamos fazer.
Normalmente Sim, depois, não resulta. Não, exatamente, porque nós, quando fazemos isso, o que é que acontece? Fazemos muitas vezes, sobretudo em categorias lideradas por marcas grandes, fazemos sempre um levantamento exaustivos. E este levantamento exaustivo, quando as empresas que lideram são empresas muito fortes, nós corremos o risco de ver só constrangimentos. Né? Certo. Outro já existe, as pessoas não vão querer, então às vezes é preciso, eu costumo dizer que é preciso devagar, né? Devagar, começar a sair, perder o medo de começar a criar alguma coisa, óbvio que pensar com estratégia, mas também partir um bocado do princípio, vamos ver do que é que isso vai dar, né? E então começo com ele, na altura de nós começamos a desenvolver a mascote, a fazer aqui algum brainstorm. Que é um leão, né? Que é o leão, que é um animal predominante em África, né? O símbolo de força, para além de tudo aquilo. Discutir, tinha que ser um leão mais infantil, ser um leão mais pré-adolescente. Portanto, do ponto de vista de características, isso contava também, nós conseguimos posicionar, até porque os cereais são transversais, né? Se fosse demasiado infantil, poderia estar, ou seja, poderia abarcar bem um determinado segmento, mas eventualmente, vamos considerar os miúdos 10, 11 anos deixariam de comer porque aquilo é demasiado puto, né? demasiado infantil. Então foi aqui o processo de encontrarmos o meio termo. Depois nós identificámos aqui a mascote e criámos aqui fazemos alguns brainstorms mais descontraídos para identificarmos a mascote. Eu procurei uma empresa especializada em packaging. Fora, porquê? Porque desenvolver packaging tem muito detalhe, né? Tem muito detalhe. É um trabalho exaustivo, não é tão linear como parece. E sobretudo dentro do setor alimentar, porque existe aí uma série de códigos, né, de como é que tu pões o logo, o tipo de informação que vem, o que é permitido, o que não é permitido, fazer benchmark, ou seja, é todo um trabalho complexo e naturalmente empresas com mais experiência em termos de desenvolvimento em packaging precisam de acompanhar o processo. Né? Isto do ponto de vista de desenvolvimento criativo. Depois, do ponto de vista estratégico, foi uma coisa que me coube mais a mim, porque é a área em que eu trabalho melhor e tenho já desde há muitos anos visitado grandes feiras internacionais do ponto de vista de grande consumo, né? Desde o Wine and Spirits até o setor alimentar. No fundo são feiras que me ajudaram a perceber como é que a indústria funciona, né? E também achava engraçado que feiras com milhares de pessoas, mas era humilde no meio daquilo, a abordar colossos cada vez que conseguisse marcar uma. E como é que eles olhavam para ti, esses colossos? Não, um miúdo que vinha de Angola. Sim, um miúdo que vem de Angola, que quer entrar numa indústria. A certa altura eu dizia sempre, mas tu não queres trabalhar com as nossas marcas, nós vamos dar suporte. Mas depois também surpreendiam-se quando eu dizia que não, eu quero fazer o meu trajeto, quero fazer as minhas marcas, muito obrigado, mas quero fazer o meu percurso. Não era normal, né? Porque a indústria do grande consumo é uma indústria, sobretudo alimentar, muito tradicional, muito conservadora, do ponto de vista da gestão, né? Das pessoas que estão à frente, toda a parte comercial do trade internacional. É óbvio que em termos de desenvolvimento de marca, trabalham com agências, trabalham com malta mais criativa e malta mais nova. Mas do ponto de vista do negócio internacional, da supply chain disso, portanto, são indústrias muito conservadoras e muito séniores, né? E então eu passei aqui pelo processo de ir aprendendo isto tudo, de saber negociar, né? Com eles, de perceber, definir aqui um conjunto de padrões. Porquê? Porque as negociações nesta indústria, tu já és novo, estás a negociar com pessoas que têm experiência nisso, mas uma vez já está. A tua margem de erro, a tolerância do teu erro é muito menor, né? Porque imagina, porque é que uma empresa que produz para mais 50, 60 países, vai falar com o miúdo que quer fazer a sua marca e não quer trabalhar no limite com uma das marcas deles, né? Portanto, há todo aqui um processo. Infelizmente, o que eu via nestas feiras via, sim, da Europa bem representada, a Ásia bem representada, a África do Norte via de algumas pessoas, de Angola não via ninguém, estava eu e normalmente a pessoa que eu encontrava lá era o primo com quem eu já trabalhei, que também já foi com quem
eu aprendi aqui a fazer este percurso, visitar estas feiras, mas do ponto de vista de representatividade aqui da África subsaariana é tudo muito fraco, né? Não tinhas muita gente, porque isto também faz toda a diferença, né? Claro. Teres aqui um aporte e uma cultura negocial diferente. Mas porquê é que eu também porquê é que eu fiz este percurso? Porque já no Wine and Spirits, por exemplo, na altura nós trabalhávamos com a Bacardi e Martini, eles estavam em vários mercados em África. E cada mercado tinha uma abordagem diferente. Angola, apesar de tudo, era dos mercados que tinha uma abordagem mais profissionalizada pelas características do nosso trade. Destas marcas conseguiam vir para aqui, por exemplo, e falar de marca e contratar pessoas, montar escritórios ou até delegar a distribuidores locais a gestão das marcas no mercado. Mercados como a Nigéria, por exemplo, são mercados muito grandes. Os importadores dessas marcas muitas vezes eram armazenistas, né? Tinham dinheiro, tinham grande capacidade de estocagem dos produtos, mas só que do ponto de vista da gestão das marcas não eram assim tão profissionais. E nós aqui, apesar dos constrangimentos, do ponto de vista de know-how para a gestão das marcas, tínhamos pessoas qualificadas que percebiam o negócio. Era possível, é possível construir marca em Angola e na altura construir marcas de outra, né? Agora, começamos a fazer as nossas marcas, é outra história. É possível fazer, mas só que pronto, aqui o fator risco e o fator medo. Então, isto pronto, só para avançar, toda esta parte estratégica, construção de supply chain, perceber todo o processo de negociação internacional, como é que eu faço, como é que eu abro uma carta de crédito, como é que eu faço uma importação, como é que eu faço logística, como é que eu me defendo também do ponto de vista legal se alguma coisa correr mal, né? Há aqui um caderno de encargos, um conjunto de coisas que tem que saber fazer, né? E que eu fui aprendendo ao longo deste percurso, que depois uma coisa é o processo, este processo mais vamos considerar mais administrativo, mais burocrático. Depois tu entras numa fase nova, que é quando o teu estoque chega, né? E tu tens que pôr no mercado, tens que negociar com o trade. Como é que tu vais fazer com que as pessoas procurem pelo teu produto? Mais uma vez, tu não tens o budget de uma multinacional para pintar uma cidade inteira ou um país inteiro. Vais negociar com o trade e o trade estava talhado para importação de determinados produtos. Já trabalhava com multinacionais, portanto, o grau de escrutínio da tua marca e das outras, do ponto de vista de quem toma a decisão de compra no trade, é completamente diferente, né? Portanto, enfrentas outra batalha, porque lá está, não tens o mesmo suporte. Estás em Angola, mas no que toca a esta indústria é como se fosse o expat. És novo, portanto tens aqui... É normal, as coisas estão configuradas de outra forma, porque tu queres fazer um jogo mais profissional, né? E então, naturalmente, são momentos de stress, muita pressão, são momentos que exigem muita presença e uma leitura constante do que está a acontecer no mercado, como é que tu reages, como é que as pessoas negociam, negocias a entrada numa cadeia com um determinado preço e de repente quando ele compra, chegas lá, o teu produto está 60% mais caro do que os outros e muitas vezes não tem razão de ser. De repente percebes, tu já estudaste a categoria toda, já percebeste que o teu produto é X vezes mais barato que o outro, mas só que percebes que o preço da outra marca multinacional está a ser subsidiado até pela própria loja, ou seja, há aqui um conjunto de constrangimentos, né? Que eu vou-te ser muito sincero, se não fores forte, leva-te a desistir. E eu já vi muitas empresas e pessoas com iniciativa e com mais recursos que desistiram. Porquê? Porque encontraram tanto constrangimento, acharam que fosse ser tão mais fácil fazer aqui a trajetória e de repente tu estás no mercado, deparas-te com esta pressão. As barreiras são as barreiras são muitas e que levam a desistir. Mas como infelizmente, eu quanto maiores são as barreiras, maior é o estímulo que é para fazer, então gosto de correr aqui, andar aqui contra a corrente. Ok. E como é que vocês começaram a criar aqui o brand awareness e notoriedade para esta marca? Existem aqui várias formas de se poder fazer isso.
Uma delas é a partir da publicidade, né? Uhum. É óbvio que a publicidade tem um custo maior. Claro. Publicidade em termos de meios tradicionais. Sim. Existe depois uma outra variante, que é do ponto de vista da distribuição numérica, né? Uhum. Com poucas quantidades, mas se estiveres presente no maior número de sítios, crias visibilidade. Investir em publicidade sem ter distribuição, às vezes é um tiro no pé, porque as pessoas procuram pelo teu produto e não encontram, né? Exatamente. E do ponto de vista de uma marca, no caso de Mafia, uma marca com orçamento limitado, né? Nós tínhamos de escolher aqui um caminho. Uhum. E o nosso caminho foi, tínhamos conseguido na altura um acordo com uma empresa de distribuição multinacional que garantia, que já trabalhava com outras multinacionais, como a Procter & Gamble, que ficou encarregue, neste caso, pela distribuição dos nossos produtos para um conjunto de lojas, né? Uhum. Embora nós já tivéssemos a nossa carteira de clientes e grande parte, sobretudo das grandes contas que a Nelta assumiu dos nossos produtos, nós é que passamos, porque já tínhamos feito este percurso. Porque depois nós tínhamos aqui um outro ponto que é crítico, sobretudo no grande consumo e para marcas novas, que é a continuidade. Uhum. Porque o que é que acontecia? Vais apresentar uma cadeia de modern trade, apresentas o produto, sim, mas só que uma das questões que é posta em cima da mesa é a continuidade. Ok, mas nós não queremos trabalhar com gajos, põe aqui um contentor, ou põe aqui umas caixas e daqui a um mês já não tem estoque. Portanto, isto levanta outra complexidade do negócio, supply chain, né? Como é que se tu queres jogar o jogo dos grandes, há mínimos olímpicos, né? E estes mínimos olímpicos têm a ver também aqui com toda a parte da organização e gestão do teu supply chain. Uhum. E nós, naturalmente, se tu não tens esta logística, tens que te juntar a quem tem, né? Claro. Foi mais um quebra-cabeças e, naturalmente, fazes uma escolha. Ganhas menos margem, perdes margem, mas só que estás a investir no crescimento da marca. E daí, nós, quando fizemos esta parceria, foi interessante porque conseguimos garantir stock no mercado e garantir a distribuição. Infelizmente, nos últimos tempos, com toda a conjuntura que nós vivemos em termos de importações e ter matéria-prima, levanta aqui um conjunto de outros constrangimentos a nível de supply chain, mas só que felizmente também já estamos aqui a pensar na solução, né? E a criar um novo approach. Isto porquê? Porque é preciso, há ciclos, né? E sobretudo dentro dos negócios, dentro das startups, para se poder criar empresas centenárias é preciso perceber e viver os ciclos. E nós percebemos que o nosso ciclo de fazer só importações não é um ciclo de consistência. Nós precisamos de passar para um próximo ciclo que leva aqui ao novo risco, que é o risco de assumirmos mais posições a nível do supply e até de produzir localmente, né? Algumas referências, infelizmente não é possível fazer todas, né? Por questões de supply aqui e em termos de mercado também. Que é esta nova fase, no fundo nós estamos a redesenhar toda a nossa operação para poder garantir então a continuidade. Mas pronto, depois as redes sociais, do ponto de vista de comunicação e da construção da marca, do ponto de vista de awareness, vieram ajudar-nos também, porque ajuda-nos a fazer publicidade de forma mais barata, né? Mais eficiente, mais direcionada, porque antigamente era tudo para televisão, tudo para outdoors, mas é preciso perceber aqui também, existem aqui vários pontos. Existe o momento da comunicação outdoor, existe o momento da comunicação no ponto de venda, né, e das redes sociais, e todos eles interagem, né? Então eu não posso ter muita publicidade na televisão se a minha marca no ponto de venda não for apelativa. E se a minha marca no ponto de venda é apelativa, nas redes sociais ela também tem que ser apelativa. Ou seja, eu, a partir de certa altura eu tenho que tentar, do ponto de vista estratégico, entrar, entre aspas, na mente dos consumidores, né? E tentar perceber como é que eles pensam, né? Tentar perceber, tentar adivinhar, tentar olhar e perceber. Por exemplo, no negócio dos cereais, eu costumo dizer que quem escolhe são os filhos, quem paga são os pais, né? Portanto, se eu tiver que fazer um produto para te vender a ti e um produto que seja direcionado aos teus filhos, eu tenho que, do ponto de vista visual,
eu tenho que desenvolver as coisas a pensar neles. Mas do ponto de vista nutricional, do ponto de vista racional, eu tenho que desenvolver a pensar em ti. Porquê? Porque tu tens outras variantes para tomar a decisão. Tens o preço, tens a qualidade do produto também, porque produtos concorrentes. Produtos concorrentes também, ou seja, tudo isso conta, né? Todas estas coisas estão em cima da mesa. Mais uma vez, se tu tiveres capacidade de ter uma equipa de 10 pessoas, cada uma pensa numa coisa dentro da tua empresa, facilita-te, né? Dormes melhor. Agora, quando tu estás a começar uma startup, infelizmente há grande parte deste processo tens que fazer sozinho, né? Exatamente. Tens que ser esta pessoa, tens que ser estas várias pessoas, né? Em vários momentos. Óbvio que a dada altura tens que delegar mais, tens que delegar, tens que crescer, tens que montar aqui a estrutura. Eu acho que felizmente nós vamos por aí, não há, é um ponto sem retorno. Boa. E em relação ao mercado e em particular aos consumidores, como é que tem sido a recepção do vosso produto? Assim, nós tivemos aqui uma fase que foi, lá está, tivemos a fase em que fomos ignorados pelos concorrentes primeiro, mas depois, a partir do momento em que nós vamos ganhando espaço, os concorrentes usam todo tipo de táticas, né? Baixar preço, subsidiar preço. Portanto, não é uma luta justa. Ninguém vai lutar contigo de forma justa, porque não há aqui uma questão de dividir espaço. Tu sais, ou tu sais, ou eu saio. Porquê? Porque o nosso mercado durante muitos anos foi um mercado de monomarca. E nós muitas vezes, inconscientemente, nós pensávamos assim, que era, se já a marca A, por que tu vais fazer a marca B? Já uma. Mas quem disse que o mercado vive de uma marca? Quem disse que uma categoria vive de uma única marca? Né? Isso não existe, mas infelizmente foi muito a forma como nos habituámos a pensar, né? Cá durante muito tempo. Não havia, nós vamos lá para fora, aceitamos que num continente, num Pick and Pay, na África do Sul, num outro sítio qualquer, existe a variedade de cereais nos supermercados. Por que eu chego a Angola e só encontro Chocapic? Certo. E porquê que as pessoas me dizem, porquê que tu vais fazer se já existe o outro? Mas, acho que não faz. Mas pronto, isto aqui é uma questão também de mudança de mindset. Felizmente, as pessoas, quando começaram a provar o produto, do ponto de vista de qualidade, tivemos bastantes feedbacks positivos, naturalmente, tá? As pessoas também comparavam, as pessoas estavam mais afeiçoadas a uma determinada marca, portanto é um processo gradual, né? Nós não nos posicionamos, e nós há pouco ainda falávamos sobre isso, nós não nos posicionamos só pelo preço, porque a questão do posicionamento só pelo preço é o maior risco que existe, porque o preço é uma característica técnica. Hoje ganhas tu, amanhã o outro vende 1 cêntimo mais barato e é líder de mercado, né? Uma corrida para o fundo, como se costuma dizer, não é? Sim, exatamente. E o problema é que alguém vai ganhar. Sim, assim, é que chega a uma fase em que chega um ponto em que ninguém ganha, estão todos a perder, ganha quem tem mais resistência, que é para aguentar, para subsidiar aquele preço, né? Para aguentar o fundo, mas só que é um mau princípio. É um mau princípio porque não promove a concorrência saudável, não promove o desenvolvimento de marca, tu abdicas dos valores da tua marca para ir para preço. Exatamente. E tu tiveste cá situações em que empresas estabelecidas, concorrentes, faziam este jogo quando não fazem em parte nenhuma do mundo, né? Mas só que aqui também faziam muito, eu acho que era por causa da gestão que tinha, né? Ou seja, quando tu tinhas a gestão não alinhada com aquilo que é o padrão destas empresas internacionais. Por exemplo, eu vi a Nestlé fazer promoções aqui que em parte nenhuma do mundo iria fazer. Não faz sentido, não é padrão daquela empresa fazer isso, mas aqui, pronto, fazia. Mas é normal, em mercados diferentes, formas de agir diferentes. Claro. Depois, nós tivemos também aqui, começamos a ter ainda mais aceitação, porque nós começamos a envolver-nos também aqui numa outra componente, que é uma componente mais social da marca, né? Porque mais do que as pessoas quererem comprar, nós queremos é proporcionar uma alimentação nutritiva às pessoas, né? Equilibrada e nutritiva às pessoas. Daí temos
juntamos a alguns projetos de cariz social. Mais do que dar produtos, nós fomos quer para conhecer e poder ter informação para adaptação dos nossos produtos, né? Ou seja, as pessoas conseguimos mostrar um outro lado da marca Mafi para além dos cereais. Tem a ver com o lado da humanização da marca, né? Okay. É óbvio que a parte da humanização da marca tem que ter sempre um rosto, né? E este rosto, ou seja, tem que haver coerência naquilo que o rosto faz e a forma como a marca se posiciona. Eu não posso posicionar como uma marca socialmente responsável quando eu não pratico aquilo. Né? Eu não me posso posicionar como uma marca de cereais ricos em vitaminas ou em proteínas quando eu não tenho aquilo na minha composição, né? De determinadas referências, por exemplo. Ou seja, há aqui todo um processo e sobretudo nós percebemos que com a pandemia, se nós olhamos aqui para o nosso mercado, se olhamos para os vários setores, por exemplo, se olhamos para o setor da saúde, para a indústria farmacêutica, os medicamentos em muitos casos são produtos, em alguns casos, reativos, né? Reativos a um determinado problema que nós temos. A maior imunização que nós, como seres humanos, podemos ter no nosso corpo é tendo uma alimentação saudável, porque os alimentos são a nossa criam as nossas primeiras defesas, né? Portanto, se nós comemos mal à partida, nós já estamos a diminuir as nossas defesas. Agora, nós só conseguimos perceber isso se nós de facto fomos aos sítios, né? E perceber, mas qual é o tema da alimentação em Angola? Qual é o papel que a minha marca tem que desempenhar aqui em Angola, do ponto de vista de posicionamento, do ponto de vista de produto, do ponto de vista social? Isso levou-me, como tinha dito no início, a visitar aqui os centros de nutrição. E é uma realidade que choca. Choca porque nós às vezes estamos tão focados em vender um produto sem perceber de facto qual é o papel, lá está, como falámos no início, que os teus produtos, se quiseres continuar, devem jogar aqui, né? O que é que eles de facto devem trazer para a vida das pessoas. E nós se olhamos para as estatísticas de má nutrição em Angola, se nós percebermos que durante os primeiros 5 anos de vida é quando a alimentação é ainda mais crítica e todos os danos causados durante esta fase são danos que nós carregamos para a vida toda, quer do ponto de vista de desenvolvimento físico, quer do ponto de vista de desenvolvimento cognitivo, né? E de alguma forma nós temos que perceber que se calhar que algumas deficiências que nós temos cá, até do ponto de vista se calhar da atenção das pessoas, do ponto de vista não tem a ver com a capacidade, ou seja, a capacidade de assimilação das pessoas pode ter sido afetada pela alimentação, que estas pessoas, pela má alimentação durante muitos anos, né? Agora, se nós percebemos isso tudo e nós estamos no setor alimentar, qual deve ser o nosso papel, né? Vender produtos por vender ou devemos de facto contribuir para resolver um problema, né? Qual é o nosso posicionamento enquanto marcas? Lá está. Como somos uma empresa mais pequena, quando somos mais pequenos, temos maior agilidade e flexibilidade depois de conhecer para adaptar isso, porque eu depois de perceber isso, que já tinha visto, mas depois procurei ir mais a fundo, eu penso que não é correto numa realidade como a nossa, se nós tivermos essa flexibilidade independentemente dos recursos, não contribuímos para alterar aqui um bocado o cenário, né? Porque senão todo o discurso, todo o investimento feito à volta de educação, o que é que te adianta investir em educação se as pessoas comem mal, não comem o suficiente para lhes ajudar a assimilar as coisas, né? Agora, se nós estamos no setor alimentar, qual é o nosso papel, né? O meu papel não é dar-te coisas que levem ao médico, é ajudar a prevenir o teu organismo. Ou seja, nós, quem está no setor alimentar, sobretudo cá, nós podemos nos posicionar como a linha da frente da imunização, né, do ser humano. É uma abordagem diferente da indústria alimentar. É óbvio que depois é suportada do ponto de vista visual pela imagem de uma marca, mas este suporte depois tem que refletir na atitude e nos valores da marca, né? Ou seja, daí a construção
da marca tem que ser holística, né? Tem que ser 360, né? Nós temos tanto, quer do ponto de vista do apelo visual, quer do ponto de vista da mensagem, mas do ponto de vista da atitude, né? E percebemos de facto qual é o papel da minha marca na sociedade, qual é o papel da minha marca na vida das pessoas, né? E é este o percurso que Mafi está a fazer, epá, com todas as pedras que fazem parte da trajetória, mas eu acho que é este o percurso que nós queremos fazer. Falaste aí em ações sociais, queres dar alguns exemplos? Olha, por exemplo, nós fizemos uma parceria interessante com os Heróis de Azul, do Standard Bank, em que inclusive até nós temos as nossas caixas com os logos deles também, comunicar quer o projeto social, que é um projeto que nós acreditamos, quer do ponto de vista de suporte a um conjunto de ações, de iniciativas que eles fizeram. Do ponto de vista da marca, ajudamos também a angariar recursos de várias pessoas ou seja, comunicamos a nossa página, eu comuniquei na minha página pessoal, pessoas precisavam de ajuda nesse sentido e que através dos Heróis de Azul e também com a nossa ajuda conseguimos de alguma forma transformar a vida destas pessoas, do ponto de vista social. Eu acho que foi muito interessante e continuamos a fazê-lo. Na altura em que entramos no primeiro confinamento também, tivemos a dar apoio a vários centros também que acolheram crianças com produtos, com visitas, com angariação de donativos e recursos para estes centros. Eu penso que agora também já posso revelar, chegamos agora também a um acordo interessante com a Unitel, que tem um plano anual de doar kits a famílias mais carenciadas. E no que toca aos cereais, a Mafi será foi a marca de eleição para a Unitel, que para nós do ponto de vista da marca e da ação, cumpre o nosso propósito. Eu penso que a Unitel para o primeiro ano tem como objetivo doar 1 milhão de kits, portanto, excelente, por todo o país. Espero que eles não parem a iniciativa, continua a crescer, mas já está, é este o outro propósito da construção de marca que nós acreditamos, que nós queremos continuar a fazer com os parceiros que nós estamos a ter ao longo do caminho, mas também com aquilo que nós vamos criar durante este período, porque não, às vezes quando estamos por dentro, parece insignificante, quando estamos demasiado por dentro, mas quando saímos um bocado e pensamos, por exemplo, quem diria que um dos Heróis de Azul, que um Standard Bank se associar a uma marca de cereais, né? Certo. Para uma campanha específica. Ou seja, houve aqui flexibilidade, eles acreditaram no projeto, acreditaram em nós e correram esse risco. O Standard Bank é o Banco Sul-Africano, neste caso cá é sul-africano e angolano. Quem diria que uma empresa da dimensão da Unitel fosse nos dar a oportunidade também de nós fazermos parte destes kits e destas ajudas, dessa ação de responsabilidade social que eles vão fazer ao longo do ano, né? E que eu espero que se repita. Ou seja, aqui quem diria que nós fôssemos também ser arrojados o suficiente para dizermos não, o MAF é africano, portanto, mas não é só africano por fora, vamos mudar a imagem, vamos mudar a roupa do MAF e vamos dar-lhe uma identidade africana, porque nós não nos lembramos de outra empresa de cereais, aqui no nosso contexto, do ponto de vista de imagem visual, já que nos cereais há muita a ideia, a tendência da ocidentalização. Não me lembro de outra que tenha feito ainda, pode existir, mas eu não me lembro. Ou seja, há aqui um conjunto de pequenos passos, né? Que nós fizemos, como a distribuição que tivemos com a multinacional, cá também uma multinacional que, sobretudo na zona dos Balcãs, e cá distribui Procter & Gamble, já trabalhou com Unilever, com British American Tobacco, e tinha lá no Boro Brands também, né? Pronto, uma agulha no palheiro, mas dentro daquilo que eram os standards, tá? Ou seja, há aqui eu estava a dizer, um conjunto de, parecem pequenos passos, mas acontecem porque nós acreditamos naquilo
insistimos, né? De repente as coisas não parecem tão descabidas. Exatamente. E começam a acontecer. Em relação à máfia, o nosso objetivo é a desmaterialização da marca, né? Okay. É a máfia poder ser mais coisas dentro desse universo, né? dentro desse universo infantil. Máfia não ser só cereais, é a humanização da marca. Máfia poderá ser uma fundação, que é o meu objetivo maior, não no bordo, mas Máfia, pronto, evoluir aqui para este processo ser uma fundação dedicada às causas da nutrição em Angola. É o que eu disse, nós vamos fazer de alguma forma, com ajuda ou sem ajuda, nós vamos fazer, né? E a ideia é os nossos produtos no limite, se nós não tivermos mais ajuda, que felizmente temos tido dessas instituições que nos têm acreditado no projeto, vamos fazer isso. Queremos que as nossas marcas, obviamente, sejam rentáveis e ajudar a suportar aquilo que são os nossos sonhos, né, enquanto marca. E já agora, pegando aí no que tu acabaste de dizer, Máfia é uma marca que, apesar de ser 100% angolana, tem aqui uma sonoridade que pode ser levada para qualquer geografia, né? Quais são os vossos objetivos desse ponto de vista? Não, isto é assim, nós na altura estávamos a ver, havia também aqui a intenção de poder ver uma marca, um nome local, né? Mas o que é que acontece? Um dos maiores handicaps que existe em termos de global, de internacionalização de marcas é o naming, né? Claro. Primeiro, pela pronúncia, segundo, pelo significado. O mesmo nome em países diferentes pode ter significados diferentes, né? Nós rimos muito com isso, mas temos o exemplo de uma determinada marca de Mitsubishi Pajero, aqui é Pajero, ou em Portugal, em Espanha, mudaram o nome porque o Pajero tem outra conotação. O Hyundai também tem um nome sugestivo. No sítio aqui tem uma conotação diferente. Tu tens, eu lembro na altura ter aprendido na faculdade, um dos problemas da Sagres, marca de cervejas, para internacionalização fora de Portugal, teve a ver com o name, né? Com o nome, porque Sagres é percebida em Portugal, é identificado uma determinada coisa, mas só que dentro de determinada geografia fora, os PALOP têm dificuldades do ponto de vista de naming, de internacionalização. E nós queríamos primeiro um nome que não tivesse, que fosse neutro, do ponto de vista de interpretação, que fosse sugestivo e que fosse simples de se pronunciar. Eu fiz o teste com o meu filho, né, com os amigos. Com o meu filho, com 1 ano já conseguia dizer Máfia. E eu na altura, até quando estava a fazer o nome, nós estávamos a pôr Máfia com I, né? Mifi, lia-se Mifi. E pedi a uma grande amiga, que também trabalha nesta área, mandei-lhe a sugestão, disse, provê lá ao teu filho como é que ele leu o nome, né? Dá-me aqui uma sugestão. E ela disse, eles leem Mifi, mas ele sugeriu que fosse Mafi com A, né? Portanto, eu estou-lhe a dever créditos, porque na verdade quem acrescentou o A, né? no Mafi foi o filho da Velma. Okay. Mas lá está. É giro, porque é que eu conto essa história? Porque eu acho que até o processo da construção da marca é um processo partilhado, né? E eu, por norma, gosto de partilhar ideias, coisas, e precisamente sempre para ter feedbacks diferentes. E ela é uma construção não só das pessoas que estiveram por dentro, né? Mas também de feedback de amigos, como do filho da Velma, que sugere o nome, sugere uma cor. Eu acho que eu gosto de construir desta forma, né? Tendo opiniões diferentes, tendo aqui visões diferentes da coisa. E eu acho que do ponto de vista do naming, no essencial, era permitir que ela, se for para a África do Sul, seja pronunciada Mafi. Se for para a Nigéria, não tem nenhuma conotação negativa. Se for para Moçambique, em aspas, ou seja, aqui é a transversalidade da marca. Isto do ponto de vista de mercados em África, né? Do ponto de vista de outros mercados, o facto da marca poder ser uma outra coisa qualquer dentro desse universo, poder estar presente na Europa. A marca está a partir de um outro produto da marca, naturalmente. Estou até dos cereais, né? Agora eu já vi, e em alguns sítios, entrou agora, nessa fase da pandemia não, entrou um bocado na moda aquelas lojas especializadas só em cereais e que têm
quase que pacotes de cereais de todo o mundo, né? De produtos certo. diferentes. Por acaso há umas que eu já fiz lá fora, e da próxima vez que for vou levar uns pacotes que é para pôr lá, que é para marcar o ponto. Mas pronto, o objetivo é que ela seja transversal ao mercado, seja fácil de pronunciar pelos adultos e pelas crianças, né? E também fácil de identificar. Boa. Já estamos aqui a chegar ao fim da nossa conversa. Queres partilhar aqui um bocadinho o que é que tu fazes na tua vida mais pessoal, mais particular? O que é que gostas de fazer? Depois te inspira também na vida profissional? Eu tenho, sabes que grande parte da inspiração que eu tenho e hoje posso dizer que tenho aqui algum sentido, alguma força combativa, é o facto de ter feito sempre desportos de combate, né? E os esportes de combate, por mais que nós treinemos em grupo, há sempre aqui um lado de aprendizagem que é solitário. Eu adoro boxe, fiz capoeira há muito tempo e adoro boxe. E o boxe às vezes parece um desporto físico, tem a componente física, mas é um desporto muito cerebral, né? Que exige muita concentração, muita inteligência, estudar o adversário. E felizmente, quando fiz capoeira, quando fiz jiu-jitsu e quando fiz boxe, que continuo a fazer até agora, consegui encontrar estas várias componentes, né? Que me desafiam, também dão-me aqui algum sentido combativo. Por outro lado, eu leio bastante livros, artigos científicos, estou sempre a pesquisar, podcasts, sou viciado em podcasts, porque eu tenho uma máxima diária que eu todos os dias eu não posso dormir sem aprender nada, eu todos os dias tenho que aprender alguma coisa. E percebi que eu tinha que ter aqui capacidade de me reinventar também. Um dos grandes males, infelizmente, do sistema de ensino em muitos países em que nós vivemos é que, em princípio, quando nós estudávamos determinada coisa, havia a ideia de nós estávamos formatados para aquilo. Certo. E eu há tempo estava a ouvir uma entrevista do Yuval Harari e havia uma rapariga, uma estudante que perguntava que agora nesta fase, com a digitalização e a robótica, a inteligência artificial, ela tinha feito linguística, né? E ela dizia, quer dizer que o meu curso vai para o lixo, literalmente, né? E ele dizia que para os próximos 20 anos os skills mais valiosos que nós temos de ter é inteligência emocional e capacidade de nós nos transformarmos, né? Nós nos reinventamos, nós conseguirmos, quer na adversidade, quer nos momentos bons, pronto, prever o que vai acontecer, mas conseguirmos adaptar-nos à nova realidade. Eu acho que esta parte ajuda-me bastante. Eu, desde que fui pai, passo bastante tempo com a minha família, com o meu filho, que aprendo muito com ele também, sobretudo dentro deste universo, porque aqui são pontos onde nós vamos tirar muita inspiração também. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que falo muito, né? Que adoro conversar, estar com amigos, partilhar coisas, né? Falar, que eu acho que o aprendizado não vem só dos livros, não vem só do que nós ouvimos, mas vem do que nós vivemos. E isso depois transporta aqui para uma coisa que eu adoro fazer, que é viajar, visitar culturas diferentes. Eu costumo dizer que quando viajo, a primeira coisa que eu faço quando vou para países novos é sair do circuito turista e conviver com os locais, né? Porque isso dá-te uma visão diferente das pessoas, das sociedades. Tenho um carinho especial pela Ásia. Porque aquilo que eu vejo na Ásia hoje, do ponto de vista de alguns países de desenvolvimento e da autodisciplina, são coisas que têm valores aqui ancestrais, né? E isso ajuda-me também. Porque é que eu gosto daquilo? Porque tu consegues perceber naquela sociedade e consegues perceber às vezes o que é que nos falta aqui, que é para fazermos este percurso. Sentido de compromisso, né? Podemos ter todos aqui coisas diferentes, mas existe aqui uma vontade que é comum. Certo. Que eu sinto que nós devemos criar, né? E que no final de tudo uma iniciativa como a tua acaba por criar isso, que é
são coisas diferentes, mas tu estás a criar aqui um espaço que cria um bem comum para as pessoas, e que nós partilhamos experiências, aprendemos uns com os outros, sabemos, no bom sentido, o que é que andamos a fazer, né? E porque nós percebemos que existia aqui uma geração em Angola muito desligada, né? Apesar, as pessoas estavam próximas para as festas, próximas para os casamentos, para os convívios, mas só que para partilhar ideias, cada um vive no seu mundo, né? Eu não partilho contigo, tu não partilhas comigo, eu crio o meu espaço só para mim, não crio o meu espaço para promover a ti, né? Para fazer, porque se tu cresces, eu cresço, né? Eu acredito que no caso da máfia, repara, quanto mais pessoas saudáveis houver em Luanda, quanto mais pessoas máfia poder transformar a vida destas pessoas do ponto de vista interno, do ponto de vista de nutrição, quer do ponto de vista social, mais a marca cresce e mais as pessoas vão fazer o que chamo aqui advocacy da minha marca, né? Então nós temos que fazer parte do processo de crescimento. Eu tenho que fazer parte do processo de crescimento daquilo que é a tua iniciativa e vice-versa, porque isso é que faz com que as coisas de facto se fortaleçam, né? E estas empresas, as multinacionais que nós olhamos hoje, são empresas centenárias, nos mercados onde emergiram, tiveram este suporte. Portanto, os fatores de crescimento dos negócios não têm só a ver com a boa gestão ou com o bom produto, tem a ver com a sociedade, com a forma como a sociedade olha para a iniciativa local, e valoriza e apoia a iniciativa de quem está a fazer. Agora, é preciso perceber que isto é tudo um percurso, né? Um percurso novo, sobretudo aqui para a África subsaariana. Eu penso que o norte da África nisso é mais... não está tanto, mas pronto, já evoluiu mais em algumas coisas. Mas penso aqui para o lado da África subsaariana é importante fazer este percurso, né? E nós hoje em dia com aquilo que nós vivemos, a situação atual, nós percebemos, afinal é tudo importado. Não é só tudo importado que era mais fácil importar, também é porque nós não criávamos, né? Não criávamos na proporção que se devia fazer, ou quando criávamos não levávamos aquilo a sério, né? Era um biscate. Não havia tal continuidade que falavas há pouco. A continuidade e o compromisso de dizer, não, eu quero fazer, mas quero fazer bem, eu de facto quero ser grande, né? Os meus adversários têm 100 e tal anos, mas isso é-me indiferente, eu vou seguir o caminho. Mas pronto, de um modo geral, aquilo que eu gosto de fazer, né? Das coisas que mencionei, no fundo é conseguir ter aqui este acumular de experiências, né? Entre o desporto, a família, as viagens, a leitura, os documentários. Confesso que de séries, vou ver, não sou muito viciado em séries, vejo algumas, mas só que sou mais documentários, leitura, conversa e podcasts e desporto faço naturalmente. E as viagens, óbvio que é mais aquilo que eu costumo dizer que é a minha praia. Né? Boa. Olha, para fechar, como é que as pessoas podem acompanhar a Mafi e aquilo que a Noboro vai fazendo e tu também? Como é que as pessoas podem acompanhar nas redes sociais? Sim, eu tenho a Mafi tem uma página, é cereaismafi.com. Cereaismafi, que está na Instagram e Facebook. Estamos a finalizar o site da Noboro. Eu tenho também a minha página de Instagram e Facebook, onde eu partilho várias coisas, né? Desde opiniões a coisas para rir, a coisas mais sérias, mas partilho aquilo que sou eu, né? Não partilho uma máscara de um dono de uma marca, mas partilho aquilo que eu sou. Portanto, tudo o que lá virem sou eu, quer na descontração, quer em momentos mais sérios, que é eu penso que é antes era Nelito, deixa-me só ver qual é o nome da minha página, já me esqueci, é a idade. É MFP Andrade. MFP Andrade, que é a minha página pessoal, que eu vou partilhando aqui no Instagram e no Facebook. No LinkedIn é Manuel Pinto Andrade também, onde também partilho. Eu tenho participado e tenho escrito para alguns jornais, de vez em quando, alguns temas mais ligados à economia. Tenho participado também em alguns think tanks, que é mais com o objetivo de falar de Angola, também numa perspectiva mais
mais independente, mais social e mais económica também. Mas pronto, do modo geral é por onde eu estou. E depois a partir tenho muitas vezes interagem comigo a partir das páginas, quando pedem informação sobre a marca, sobre onde encontrar, distribuidores. Portanto, normalmente as redes sociais têm vindo aqui facilitar todo este processo de interação. Ainda não estou no TikTok, por acaso já descarreguei a aplicação. Eu consumo muito. ainda não faço conteúdo para o TikTok, mas já consumo muito TikTok. Não, mas estamos a desenvolver. Estamos a desenvolver também os outros projetos interessantes da marca, pronto, que em princípio a partir do próximo ano já vamos poder comunicar com mais propriedade. Este ano foi um ano aqui um bocado atípico, porque as coisas andaram muito devagar, mas pronto, mesmo assim estamos a empurrar, que é para ver se a partir do próximo ano já conseguimos comunicar. Boa. Nelito, foi uma conversa ótima, muito obrigado. Não, eu que agradeço. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Estamos juntos. Estamos juntos. Um abraço grande. Grande abraço.